Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Saiba Mais Next. E hoje, eu, Isabela, estarei tocando a programação e serei responsável pela mensagem que vai falar sobre Deus te conhece fora das câmeras, que tem tudo a ver com o nosso tema principal, pressão versus identidade. Quem você é quando ninguém está vendo? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Saiba Mais. Olá pessoal, eu sou o Davi Martins e estamos aqui em mais uma edição do Saiba Mais Next. Dito isso, vocês estão sentindo a falta de alguém? Sim, a Mandinha e o Lucas não puderam estar conosco hoje devido a um compromisso especial, mas eles deixaram sua participação em nossos quadros e na próxima live com certeza teremos a turma completa aqui. Pessoal, quando falamos desse tema, vem logo na cabeça a nossa rotina. E aí, para vocês, o que pensamos sobre o tema em redes sociais, influência dos amigos, fé no dia a dia, decisões escondidas, caráter versus aparência? Bom, para mim as redes sociais são uma forma da gente se comunicar com pessoas que nós conhecemos. E você sofre também bastante influência dos amigos e você tem que mostrar bastante fé no seu dia a dia, defendendo a sua religião e sua forma de pensar. Você também tem o seu direito de tomar suas decisões escondidas e você também deve mostrar bom caráter e boa aparência. Eu acho que nas redes sociais a gente tem que mostrar como a nossa fé, qual é a nossa fé, tem que defender a nossa fé, como no dia a dia. E nós sofremos muitas influências, que foi até uma das nossas lives, né, passadas. Sim. Nós sofremos muitas influências dos nossos amigos, então nós temos que estar todos os dias mostrando a nossa fé. Muitas vezes a gente faz decisões escondidas, né, porque medo de nos julgar e tal. E aí a gente até muda o nosso caráter para ter uma aparência melhor, mas a gente sempre tem que ter aquele caráter firmado na nossa fé. Sim. Queremos convidar você a acompanhar o nosso primeiro quadro, que é o Davi, que conecta a tecnologia com o nosso tema. Diz aí, Davi, como foi gravar esse quadro e o que você fez e o que você vai abordar? Fala pessoal, olha, foi um prazer guardar esse quadro. Me deixou ainda mais curioso com a tecnologia e o tema atual. Muitas vezes não somos as mesmas pessoas como saímos em frente das câmeras. Isso é que vou abordar. Todos estão curiosos? Se sim, tio Norton, roda aí o meu quadro, que é Conectado ou controlado? Oi pessoal, está começando mais um quadro, conectado ou controlado? E hoje eu quero fazer uma pergunta bem simples. Quem controla quem? Você controla a tecnologia ou a tecnologia controla você? Parece uma pergunta fácil de responder. Mas será que é mesmo? Porque hoje praticamente tudo se passa pelas telas. Quando acordamos, pegamos o celular. Durante o dia, usamos para conversar, estudar, assistir vídeos, jogar, ouvir músicas e acompanhar o que está acontecendo no mundo. E antes de dormir, muita gente ainda dá aquela última olhadinha nas redes sociais. A verdade é que a tecnologia faz parte da nossa vida. E isso não é necessariamente algo ruim. A tecnologia pode ajudar a aprender coisas novas. Pode aproximar pessoas, pode nos ajudar a estudar a Bíblia, pode até levar a mensagem de Deus para lugares onde até talvez não chegaria de outra forma. Mas existe uma coisa que acontece sem a gente perceber. Quando mais tempo passamos conectados, mais fácil fica começar a comparar nossas vidas com a vida de outros.
E aí começam os problemas. Porque nas redes sociais, normalmente, vemos apenas os melhores momentos das pessoas. A gente vê a foto perfeita, a viagem perfeita, a família perfeita, o grupo de amigos perfeito, o quarto perfeito, o sorriso perfeito. E sem perceber, começamos a pensar: será que minha vida é tão legal quanto a deles? Será que eu sou tão interessante quanto eles? Será que eu sou bom o suficiente e sabe o que é curioso? Muitas vezes estamos comparando a nossa vida real com a vida que já foi editada antes de ser publicada. Nem tudo que aparece na internet mostra a realidade completa. Por exemplo, imagine uma pessoa tirando uma selfie sorrindo. Quem vê aquela foto pensa: nossa, essa pessoa deve estar muito feliz. Mas talvez 5 minutos antes ela estivesse preocupada com a prova, talvez estivesse triste, talvez estivesse passando por dificuldades, talvez estivesse enfrentando um problema em casa. Isso acontece com quase todo mundo. Na internet mostramos nossos melhores momentos, mas Deus, Ele conhece a nossa vida inteira. Ele conhece nossos acertos, Ele conhece nossos erros, Ele conhece nossos medos, Ele conhece nossos sonhos. Ele conhece quem somos quando ninguém está. E sabe o que isso nos ensina? Que nossa identidade não pode depender da opinião das pessoas. Porque as opiniões mudam, os comentários mudam, os seguidores mudam, as curtidas aumentam e diminuem, mas Deus continua sendo o mesmo. Por isso, quando pensamos em identidade, precisamos lembrar de uma coisa muito importante. Você vale mais do que o número de curtidas. Foto bonita. Você vale mais do que a opinião das pessoas. Seu valor vem de Deus. E aí, quero deixar uma pergunta para todo mundo que está assistindo. Se suas redes sociais desaparecessem amanhã, se ninguém pudesse ver suas fotos, se ninguém pudesse ver suas publicações, você continuaria sabendo quem você é? Porque nossa identidade não pode estar em nossos likes. Nossa identidade precisa estar em Deus. Agora, eu quero ouvir a opinião da nossa turma aqui do Next. Vocês acham que as redes sociais ajudam mais as pessoas a serem elas mesmas? Ou acabam incentivando as pessoas a fingirem ser alguém diferente? Tchau, pessoal! Até o próximo programa! Bom, para mim, sobre esse quadro, as redes sociais elas podem ajudar a se comunicar com pessoas que nós conhecemos, mostrando mais intimidade, e você também pode sofrer algumas influências, mas tem que ser influências boas e controladas. Eu achei muito importante o que o Davi falou nesse quadro, porque ele está explicando que a internet ela pode nos influenciar de uma forma ruim, mas ela também pode nos influenciar de uma forma boa, porque ela nos ajuda a espalhar o evangelho em lugares onde às vezes a gente não consegue chegar. Sim. Eu achei muito importante esse ponto. Uma das coisas que ele também falou, né, no quadro, é que muitas coisas, é como acontece mesmo. As pessoas tiram foto, postam, mas às vezes ela brigou com a irmã, com a mãe, com o pai, com a família. Às vezes ela tá chateada, às vezes ela tá preocupada, mas ela posta para passar aquela boa imagem, para ter aquela imagem feliz. Sim. Só que nem sempre é a imagem que a gente tá tendo naquele momento. E às vezes são as influências que fazem isso com a gente. Sim. Pessoal, o programa de hoje promete, viu? Depois de ter uma aula bacana de tecnologia com o Davi, vem aí o quadro do Lucas, que é algo ainda mais especial: olhar para o nosso tema no mundo. O mundo tá dizendo. Fala, pessoal! Está começando mais um quadro O Mundo Tá Dizendo. Aqui a gente conversa sobre coisas que estão acontecendo ao nosso redor e que pensamos, agimos e até como enxergamos a nós mesmos. E hoje vamos falar sobre um assunto que praticamente todo mundo já viveu em algum momento da vida: a pressão para ser aceito. Pode ser na escola, pode ser entre amigos, pode ser nas redes sociais, pode ser até dentro de um grupo em que você gosta muito. A verdade
é que todo mundo gosta de se sentir parte de alguma coisa. Você já percebeu como parece existir um grupo para tudo? Tem um grupo que gosta de esporte, tem um grupo dos jogos, que acompanha todas as tendências. Tem o grupo que gosta das mesmas músicas, tem o grupo dos mais tímidos, tem o grupo dos mais extrovertidos, e não tem nada de errado nisso. O problema começa quando a gente acha que precisa mudar quem somos para conseguir entrar em algum grupo. Às vezes, a pessoa muda o jeito de falar, muda o jeito de se vestir, muda o jeito de agir, muda até aquilo em que acredita, tudo para não parecer diferente. E muitas vezes, ela faz isso sem perceber. Vou dar um exemplo. Imagine que surge uma nova tendência na internet, tipo um passinho novo. Todo mundo começa a fazer, todo mundo comenta, todo mundo compartilha. Aí, alguém pergunta, você viu isso? E você responde, claro, achei muito legal, mesmo sem ter gostado tanto. Ou então alguém pergunta, você gosta dessa música? E você responde, gosto demais, só porque todo mundo do grupo gosta. Já aconteceu algo parecido com você? Com muita gente acontece. E sabe por quê? Porque ninguém gosta da sensação de ficar de fora. Aí fica minha reflexão. Existe até uma expressão muito usada hoje para isso. Ela significa o medo de perder alguma coisa importante, ou o medo de ficar de fora de um grupo. Muitas pessoas fazem coisas que nem queriam fazer apenas para não se sentirem excluídas, e aí surge um problema. Quanto mais tentamos agradar todo mundo, mais difícil fica descobrir quem realmente somos, porque começamos a viver de acordo com aquilo que os outros esperam da gente. E é exatamente aqui que o tema da nossa live entra. Quem você é quando ninguém está vendo? Porque quando estamos cercados de pessoas, é fácil tentar impressionar. É fácil tentar gostar daquela música. Mas quando estamos sozinhos, quem somos de verdade? Será que continuamos os mesmos? Ou mudamos dependendo de quem está por perto? Essa é uma pergunta importante, porque a nossa identidade não pode mudar toda hora. Ela precisa ter uma base firme. E aí você me pergunta, tá, Lucas, onde tem de fato uma aplicação bíblica para tudo que você falou? É aí qual ponto? A Bíblia nos ensina algo muito importante. Deus não nos criou para copiar todo mundo. Deus criou cada pessoa de forma única, com talentos diferentes, com personalidades diferentes, com propósitos diferentes. Isso significa que você não precisa ser igual a ninguém para ter valor. Você não precisa agir como os outros para ser importante. Você não precisa mudar como Deus te criou só para ser aceito. Posso compartilhar com você uma curiosidade? Uma das palavras mais usadas hoje pelos adolescentes é pertencer. Todo mundo quer pertencer a algum lugar. Todo mundo quer ser aceito. Isso é normal. Mas existe uma diferença entre pertencer a um grupo e depender da aprovação dele. Porque quando nossa identidade depende da opinião das pessoas, ela muda toda hora. Mas quando nossa identidade está firme em Deus, ela permanece firme. Por isso, eu quero deixar uma frase para vocês pensarem. Ser diferente pode ser difícil, mas fingir ser alguém que você não é, cansa muito mais. E no final das contas, as pessoas que realmente gostam de você vão gostar de quem você é de verdade, não de um personagem. Agora, eu quero ouvir a opinião da nossa turma aqui do Next. Já aconteceu com vocês de fingirem gostar de alguma coisa, assistir alguma coisa ou fazer alguma coisa só para não ficarem de fora de um grupo? Conta pra gente como foi essa experiência. Tchau, pessoal, até o próximo programa. Esse quadro do Lucas, ele fala muito sobre o que passamos no nosso dia a dia por influências dos nossos amigos, que a gente sempre quer estar dentro das trends, estar dentro daquelas conversas que eles têm, mesmo que a gente nem goste, né? Sim. Mesmo que a gente sempre a gente tenha outros pensamentos, outras decisões, a gente está sempre querendo estar dentro daquela conversa, daquele grupo. Isso acaba que vai deixando a gente meio para baixo, né? Porque a gente queria ter as nossas opiniões, mas a gente se molda pelas opiniões dos nossos amigos.
Eu achei muito importante essa última parte que o Lucas falou, que ele falou que às vezes, pra gente ser aceito em um grupo, a gente muda até no que a gente acredita. Isso muitas vezes pode prejudicar a nossa fé, porque a gente muda as nossas... Ou no que a gente acredita, a gente muda tudo que a gente gosta, tudo que a gente precisa, tudo que a gente ama, como Jesus, a gente acaba trocando isso sem perceber para ser aceito em um grupo. E isso muitas vezes pode prejudicar a nossa caminhada na fé. Sim, e também, na minha opinião, bom, muita gente muda sua religião, sua forma de pensar, mas pra mim, tipo, quando eu pretendo ser aceito em um grupo, eu pretendo ser eu mesmo, sem mudar nada. Eu pretendo seguir na frente. Isso. Pessoal, isso é o Next. Aqui o papo é descontraído, mas é sério. Como de fato estamos tratando nossa vida atrás das câmeras? Ou melhor, quando as pessoas viram de costas, somos de fato os mesmos? Querer ser algo que não somos só para agradar os outros nos torna incapazes de querer cobrar a postura e direcionamento dos outros. Comecem a pensar nisso. Pessoal, o papo tá tão legal que queremos ouvir vocês em nosso chat. Que tal deixar suas perguntas ou até mesmo sua opinião sobre o tema? No final, irei ler. E caso não tenha algum comentário, finalizamos com a nossa turminha dando o seu último recado sobre o nosso tema. Então participe conosco, vai ser legal. E agora, mais um espaço legal da nossa turma. Teremos o quadro da Amanda. Ela entrevistou o nosso pastor Magnon. Então, curte aí o quadro. Eles perguntam. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amandinha e hoje irei tocar o quadro Eles Perguntam. E eu tenho a honra de receber em nosso primeiro vídeo o Pastor Magnon, aqui da PIBS. Olá, queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Amandinha, muito obrigado pelo convite e a honra é toda minha. Um papo que vai ser abençoado para todos nós. Obrigado, pastor, por aceitar o nosso convite de trazer sua opinião sobre o nosso tema geral, que é pressão versus identidade. Quem é você quando ninguém está vendo? Para quem ainda não conhece você, poderia se apresentar? Claro. Olá, queridos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Magnon Ferreira, servo de Cristo, casado com a irmã Daiane Monteiro e pai da Débora Ferreira. Tenho dedicado a minha vida, Amandinha, à pregação do Evangelho e atualmente sirvo aqui na PIBS como pastor de jovens e adolescente. Legal, né? Legal, né, gente? Jovens aí, ó, depois tem um monte de eventos pra juventude. Então depois venham. Tem, por exemplo, tem a Game Night, a atenção, O Clube dos Tudo Homens. tem vários. As meninas. Então temos muitas atividades, né, Amandinha? Aham. Graças a Deus por isso, né? Quando você tinha na cidade, já existia pressão para se encaixar em grupos? Ah, sim, claro. Por mais que fosse diferente, né, do que é hoje, sempre houve essa pressão, né? Principalmente quando éramos adolescentes. E de alguma forma, principalmente na escola, né, a gente procura se encaixar em algum grupo para ser aceito ou seguir alguém para se sentir diferente dos demais, mas sempre existiu essa pressão, tá, Amandinha? É, porque a gente fica com medo de ser excluído, de ficar sozinho, a gente precisa de alguém para conversar, para desabafar. Isso mesmo. Qual foi uma das maiores pressões que você enfrentou quando você era jovem? Foi justamente a pressão de querer ser aceito, Amandinha, e agradar os outros, né? E principalmente quando a gente está estudando, né? Seja na adolescência ou na juventude, muitas vezes a gente tem contato com um certo grupo de pessoas, de colegas, e a gente procura ali de alguma forma fazer parte daquele grupo. E para mim a pressão foi essa, né, de querer ser aceito, mas de querer ser aceito de alguma forma para também agradar a alguns colegas ali, né?
No decorrer da caminhada, o Evangelho foi me ensinando que a minha identidade não está simplesmente na aprovação das pessoas, né? Mas sim em Cristo Jesus. E acho que todos os adolescentes, todos os pré-adolescentes, todas as pessoas que estão entrando na puberdade, os adolescentes, né? Todo mundo que tá, assim, começando a tomar consciência, começando a ficar independente, eu acho que todo mundo, assim, passa por isso. Todos nós passamos por essa fase, né? Na sua opinião, o que mais influencia os adolescentes atualmente? Atualmente, eu acredito que, né? Uhum. Os amigos também, dependendo dos amigos que escolhemos para estar andando conosco, e os influenciadores digitais. Já tá no nome lá de como é que é. É influencers. Influenciadores. E quem é influenciador influencia. E aí? Mesmo. Você acredita que as redes sociais atrapalham ou ajudam a construção de identidade? Amandinha, isso depende da forma que usamos, tá? O problema é quando buscamos nelas a identidade que só podemos encontrar em Cristo. Uhum. Quando vivemos em busca de curtidas, comparando nossa vida com a dos outros, ou mudando o nosso jeito de ser para agradar as pessoas, as redes sociais elas se tornam perigosas. Mas quando Jesus ocupa o centro da nossa vida, aprendemos a usá-las com sabedoria, sem permitir que definam quem realmente somos. Sim, né? Porque, assim, as redes sociais, existem um monte de redes sociais, assim, principalmente essas de rolar, tipo o YouTube Shorts, TikTok, Instagram, essas que você fica rolando e fica o dia inteiro lá. E às vezes passa muita besteira lá, e às vezes os adolescentes ficam vendo, assim, fica o dia inteiro sentado, sem estudar, sem fazer nada, só rolando vídeo. Acaba virando um vício, né, mãe? Uhum. E às vezes fica no automático, né? Às vezes você, assim, às vezes até mesmo adolescentes cristãos que têm consciência disso, eles pegam um celular, quando eles pegam um celular, eles entram lá automático, já no piloto automático. Aí eles rolam, mas assim, aí o tempo passa, eles ainda estão rolando, aí até que eles percebem que já é 00:30. Como descobrir quem realmente somos sem depender da opinião de outras pessoas? Amandinha, quando entendemos que a nossa identidade está em Cristo Jesus, né? 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Então, quando eu descubro, né, quem realmente sou em Cristo, isso é o que faz toda a diferença. Não o que as pessoas dizem quem somos. Deixa eu só achar aqui, ó, pra ver. O 2 Coríntios aqui. Isso, 2 Coríntios 5,17. Deixa eu ver, 17. Achei aqui, ó. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tem aquela música lá, nova criatura sou, nova. Isso mesmo. Só o poder de Deus, né? Vamos lá. Você já precisou escolher entre agradar as pessoas ou fazer o que acreditava ser certo? Ah, sim. Muitas vezes, né? E aprendi que é muito melhor agradar a Deus do que aos homens, né? Quando entendemos que nossas decisões devem glorificar o Senhor, encontramos coragem para fazer o que é certo, né? E ao mesmo tempo, mesmo quando isso não agrada a todos. Qual personagem da Bíblia mais inspira você quando o assunto é identidade e firmeza? Nossa, Amandinha, tem tantos personagens que eu admiro, mas eu tenho que escolher um, né? E para mim é Timóteo. Timóteo, mesmo enfrentando os desafios e pressões por causa da sua juventude, ele permaneceu firme no Evangelho e no serviço ao Senhor. Tinha convicção do seu chamado, porque sua identidade estava em Cristo, e não na opinião das pessoas, né? É um grande exemplo para todos nós jovens. Eu me lembro que quando eu tava lendo o roteiro, eu tinha pensado em algum personagem, mas agora eu esqueci qual era. Que conselho você daria para alguém que sente medo de ser rejeitado por ser diferente? Não tenha medo. A verdade é essa. Não tenha medo de ser diferente quando você está fazendo o que é certo.
quando você está fazendo aquilo que glorifica ao Senhor. A aprovação de Deus vale muito mais do que a dos homens. Manter seus olhos em Cristo, por aquilo que o mundo... Porque aquilo que o mundo oferece, né, Amandinha? É passageiro, passa, mas o que Deus promete é eterno. Isso é o que é importante. Né? A gente tem que fazer o que agrada a Deus, porque Deus sabe o que é melhor pra gente. Claro. E quando nós mantemos, Amandinha, a nossa vida no centro da vontade de Deus, né, não temos a preocupação das coisas ao nosso redor. É claro que a preocupação que temos das coisas ao nosso redor é como nós podemos influenciar, né, através do Evangelho. É diferente, né? Às vezes você pode, assim, tentar evangelizar alguém da sua escola, do seu trabalho, se você for já trabalhar, alguém do seu Círculo de amizade. seu ali, círculo né? de amizade, seus vizinhos, Isso. seus colegas, as pessoas, se você fizer aí um curso de piano, curso de inglês, curso de alguma coisa, eles também. Sim. E qual mensagem você gostaria de deixar para todos os adolescentes que estão nos assistindo? Vocês não precisam encontrar seu valor no que os outros dizem. Quem vocês são e quem deve ser, né? O que deve ser, se encontra em Cristo Jesus. O presente, o amanhã e o futuro estão nas mãos daquele que nos criou. Por isso, ame o Senhor de todo o coração, honre seus pais e vivam para a glória de Deus. Amém. Muito obrigada por participar do nosso quadro. Foi muito legal ver suas experiências e aprender mais sobre como podemos construir nossa identidade em Deus. E agora eu quero saber, da nossa turma aqui do Next, qual dessas respostas chamou mais a atenção de vocês? Tchau, pessoal! Tchau, pessoal. Muito obrigado. Cara, para mim no quadro foi muito interessante que o pastor Magnon falou que muitos jovens sentem a pressão de ser aceito num grupo. E, como uma opinião minha, você sempre deve ser você mesmo e procurar pessoas que possam te auxiliar, como os pastores da igreja, líderes de jovens. Isso. Aquela parte que o pastor falou que a gente não deve buscar os nossos valores no que as pessoas dizem foi muito importante, porque ele estava dizendo pra gente que nós vamos ser influenciados, porque Jesus falou que nós vamos ser influenciados, nós vamos passar dificuldades, mas que nós devemos sempre manter o nosso foco em Cristo. E às vezes a gente é influenciado, mas quando a gente pede a Deus força, sabedoria, para nós voltarmos para o caminho dele, ele nos dá essa força e nós conseguimos voltar para o caminho dele. É igual o texto que a Amandinha foi procurar, que diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Então, se estamos em Cristo, nós não precisamos de mais nada. Sim. Então, nós temos que nos basear em Cristo e não nas outras pessoas. Sim. Pessoal, que legal a nossa live de hoje. Esse assunto rende horas e horas de conversa. Mostra o quanto ainda temos que abrir nossas cabeças para um assunto tão importante em nossas vidas. E aí que vem um gancho para mais o quadro. Correto, Steph? É isso mesmo, Isabela. É minha vez de trazer um quadro especial. Como a Isabela disse, temos que abrir nossas cabeças para o tema. E que tal olhar para a Bíblia para falar sobre o tema? É isso aí. É isso aí. Esse espaço aprofunda ainda mais a palavra de Deus. Bíblia na vida real. Chegou a hora do nosso quadro Bíblia na Vida Real. E hoje eu quero mostrar que o tema da nossa live não é algo que acontece apenas com os adolescentes de hoje. Na verdade, a Bíblia conta a história de um jovem que enfrentou uma pressão enorme para deixar de ser quem Deus queria que ele fosse. E o nome dele era Daniel. Mas quem era Daniel? Daniel era um jovem judeu que vivia em Jerusalém. Mas mudou completamente. O exército da Babilônia invadiu sua cidade e levou muitos jovens para viver em outro país. E Daniel estava entre eles. Imagina só,
De um dia para o outro, ele foi separado da sua casa, dos seus amigos e da sua família, e de tudo aquilo que ele conhecia. Ele foi levado para outro lugar totalmente diferente, onde as pessoas pensavam diferente, falavam diferente e tinham costumes diferentes. Era como se alguém pegasse você e colocasse para viver em um país onde ninguém acreditasse nas mesmas coisas que você acredita. E aí a pressão começou. E quando Daniel chegou à Babilônia, os governantes tinham um plano. Eles não queriam apenas ensinar coisas novas para aqueles jovens. Eles queriam mudar o que eles eram. A ideia era fazer com que eles esquecessem suas origens e passassem a viver como os babilônios. Por isso, tentaram mudar várias coisas na vida deles. Primeiro, mudaram a rotina. Depois, mudaram os estudos, mudaram os costumes, mudaram os amigos. E até os nomes deles foram trocados. Pode parecer algo simples, mas naquela época, o nome tinha um significado muito importante. Era uma tentativa de apagar a identidade que aqueles jovens tinham diante de Deus. Mas e se fosse hoje? Agora pensa comigo. Talvez hoje ninguém tente mudar o seu nome, mas existem outras formas de pressão. Por exemplo, às vezes alguém diz: todo mundo faz isso, não tem problema, você está exagerando, isso é normal. E sem perceber, começamos a sentir vontade de agir igual para não ficar de fora. É exatamente aí que a pressão aparece. Nem sempre ela vem gritando, às vezes ela vem de forma silenciosa. Vem através de um grupo, de uma conversa, de uma moda, de uma tendência da internet, ou até da vontade de ser aceito. Mas Daniel guardava um segredo. Existe uma frase muito importante na história de Daniel. A Bíblia diz: Daniel decidiu firmemente não se tornar impuro. Daniel 1:8. Perceba uma coisa. Daniel não esperou a pressão aumentar para decidir. No coração dele já estava definido quem ele era. Ele sabia que pertencia a Deus. E quando você sabe quem você é, fica mais fácil de dizer não àquilo que tenta te afastar dos seus valores. Mas o que podemos aprender? Uma das maiores lições da vida de Daniel é que a identidade dele não dependia do lugar onde ele estava. Ele continuou sendo servo de Deus em Jerusalém. Continuou sendo servo de Deus na Babilônia. Ele continuou obedecendo a Deus, quando estava cercado a pessoas que pensavam diferente. E Deus honrou essa fidelidade. Mais tarde, Daniel enfrentou desafios ainda maiores. Foi perseguido. Ele foi acusado injustamente. Foi lançado na cova dos leões. Mas em nenhum momento ele abandonou sua identidade, porque a sua confiança estava em Deus, e não na opinião das pessoas. E qual aplicação temos para o tema de hoje? Isso me faz pensar em uma pergunta muito importante. Quem está definindo o que você é? Os seus amigos? As redes sociais? As tendências do momento? Ou Deus? Porque quando sabemos quem somos diante de Deus, não precisamos mudar para agradar todo mundo. Podemos continuar sendo verdadeiro, mesmo quando isso não é a escolha mais popular. E para finalizar, Daniel nos mostra que é possível permanecer firme mesmo quando existe pressão. É possível continuar seguindo a Deus mesmo quando todos escolhem outro caminho. E talvez essa seja a maior lição da sua história. A pressão pode tentar mudar você. As pessoas podem tentar influenciar você. O mundo pode tentar definir quem você é, mas a sua verdadeira identidade está em Deus. E agora eu vou perguntar para a bancada. Agora eu quero ouvir de vocês. Em qual lugar vocês acham mais difícil manter a identidade cristã hoje? Na escola? Nas redes sociais? Entre amigos? Ou em alguma outra situação que vocês já viveram? É isso, pessoal. Até a próxima e fiquem com Deus. Bom, e para dar continuidade ao quadro, né? Eu acho que quem tem que nos moldar tem que ser Deus. Eu acho que isso é o que nós temos que mostrar. Porque, graças a Deus, nós temos uma fé muito forte, nós somos fé firmada, mas tem muitos jovens que não são firmados, tem muitos jovens que mudam de caráter, de personalidade. E eu acho que quem mais tem que nos influenciar tem que ser a Bíblia. Nós temos que ser influenciados pela Bíblia e pelo que Deus fala. Eu achei importante nesse quadro a parte que a Esther falou que todas as dificuldades que Daniel passou, que foi mudar o nome, ficar em um lugar onde todo mundo pensava diferente dele, e ele continuou firme naquela fé dele, ele continuou firme em Deus, e Deus honrou essa fidelidade. Ele mostrou que, apesar de tudo que nós vamos passar, Ele sempre vai estar com a gente em todas as dificuldades.
Cara, pra mim, a história de Daniel é uma história muito impressionante porque Daniel teve basicamente tudo na vida dele mudado. Tirou a família dele, tirou seus amigos para uma terra distante, mas ele tinha um segredo. Ele sabia que Deus estava com ele e nós devemos agir do mesmo modo, na escola, com os amigos, e que nós não devemos ir nessas ondas que o pessoal está dizendo. Esther, que legal puxar esse tema do Daniel. Mostra que mesmo sendo um livro muito antigo, a Bíblia continua sendo atual em nossas vidas. Que exemplo especial, viu, pessoal? Não tem como não olhar para a Bíblia e não ter um direcionamento. E isso nos traz ainda mais certeza que, como cristãos, estamos na nossa estrutura espiritual ainda mais forte. E agora que vem o quadro da Isabela, algo que vai fazer você refletir. Obrigada, Davi. É isso aí. Agora o meu papo é ainda mais direto. Topam vir comigo nessa reflexão? Se sim, segura aí. Vem o quadro. Vida de adolescente sem filtro. Oi, pessoal! Chegou a hora do quadro Vida de Adolescente Sem Filtro. E hoje eu quero conversar sobre uma coisa que acontece muito na vida dos adolescentes. E talvez até dos adultos também. Vou começar fazendo uma pergunta bem simples. Você é a mesma pessoa em todos os lugares? Parece uma pergunta fácil, mas quando a gente para pra pensar, talvez não seja tão simples assim. E quando estão sozinhas, às vezes são completamente diferentes de tudo isso. Somos iguais em todos os lugares? Já reparou que algumas pessoas mudam dependendo de quem está por perto? Quando estão com a família, falam de um jeito. Quando estão com os amigos, falam de outro. Quando estão na escola, agem de uma outra forma. Quando estão na igreja, agem de outra. E quando estão sozinhas, às vezes são completamente diferentes de tudo isso. Talvez você já tenha visto alguém assim, ou talvez até tenha feito isso alguma vez sem perceber. Porque muitas vezes a gente quer ser aceito pelas pessoas ao nosso redor. Isso faz com que a gente adapte o nosso jeito de falar, de agir e até de pensar. Vamos falar sobre a influência das redes sociais. E sabe onde isso acontece bastante hoje? Nas redes sociais. Lá a gente escolhe o que quer mostrar. Escolhe a foto, escolhe o vídeo, escolhe a legenda, escolhe o que as pessoas vão ver. E não há nada de errado em compartilhar momentos legais. O problema acontece quando começamos a criar uma versão de nós mesmos que não existe na vida real. Quando tentamos parecer mais felizes do que realmente estamos. Mais populares do que realmente somos. Mais fortes do que nos... E começamos a viver para impressionar as pessoas ao invés de sermos verdadeiros. Você sabia que existe a máscara da aceitação? Eu acredito que uma das maiores pressões da adolescência é justamente essa, a pressão de ser aceito. Porque ninguém gosta de se sentir excluído, ninguém gosta de ser deixado de lado. Todo mundo gosta de fazer parte de um grupo. E isso é normal. Mas às vezes, para ser aceito, algumas pessoas começam a usar uma espécie de máscara. Não uma máscara de verdade, mas uma máscara no comportamento. Elas começam a fingir gostar de coisas que não gostam, a rir de coisas que não acham engraçadas, a concordar com coisas que nem acreditam. Tudo isso para não parecer diferente. Vou te dar um exemplo do dia a dia. Imagine que você gosta muito de ler, mas no grupo de amigos ninguém gosta e alguém fala: "O livro é muito chato". Na mesma hora você pensa: "Eu gosto", mas responde: "É verdade". Não porque você mudou de opinião, mas porque ficou com medo de ser julgado. Ou imagine que você gosta de participar das atividades da igreja, mas alguém começa a fazer piada sobre isso. E então você evita falar sobre sua fé para não chamar atenção. Isso acontece com muitos adolescentes. E talvez alguns que estão assistindo já tenham passado por situações parecidas. E eu te pergunto, quem é o verdadeiro você? E tudo isso nos leva a uma pergunta muito importante. Quem é o verdadeiro você? A pessoa que aparece nas redes sociais? A pessoa que aparece na escola? A pessoa que aparece na igreja? Ou a pessoa que ninguém vê? Porque a verdade é que o nosso caráter aparece principalmente quando não existe ninguém olhando. É fácil fazer a coisa certa quando todo mundo está vendo. É fácil parecer educado quando existe alguém observando. Mas quem somos quando estamos sozinhos? Quem somos quando ninguém vai descobrir? Quem somos quando não existe aplauso, curtida ou aprovação? As amizades certas fazem diferença. E sabe uma coisa que eu aprendi? As melhores amizades não são aquelas que fazem você mudar quem você é. As melhores amizades são aquelas que ajudam você a crescer. São aquelas que incentivam você a fazer o que é certo. São aquelas que respeitam seus valores. Exigem que você esconda sua fé ou a sua personalidade para ser aceito. Uma amizade verdadeira não faz você usar máscaras. Ela ajuda você a ser a melhor versão de quem Deus criou você para ser. E aqui vai uma aplicação para a nossa vida.
Deus não criou você para ser uma cópia de outra pessoa. Deus criou você com características únicas, com talentos únicos e com uma personalidade única. Por isso, você não precisa mudar quem você é para agradar os outros. Você não precisa fingir para ser aceito. Você não precisa viver tentando impressionar as pessoas. O mais importante é viver de uma forma que agrade a Deus. E para encerrar, eu quero deixar uma reflexão para todos nós. Quando ninguém estiver olhando, quando o celular estiver desligado, quando você estiver sozinho, você continua sendo a mesma pessoa que mostra para os outros? Porque a nossa verdadeira identidade não deve estar na opinião das pessoas. Ela deve estar em Deus. E quando sabemos quem somos em Cristo, não precisamos usar máscaras para sermos aceitos. E agora eu quero ouvir vocês da bancada. Vocês acham que é mais difícil ser você mesmo na escola, nas redes sociais, entre os amigos? Ou existe outro lugar onde essa pressão aparece mais? Conta pra gente. Tchau, pessoal. Até a próxima. Bom, para mim eu não me sinto um problema de ser diferente. Para mim eu sei que Deus está comigo e independente do que eles façam comigo, eu sempre continuo minha fé firmada em Cristo, porque nós como adolescentes somos pessoas de fé e que Deus sempre me motiva a não estar conectado aos padrões desse mundo. Essa parte do meu quadro eu achei muito legal quando eu falei que às vezes a gente usa máscaras no nosso comportamento, na nossa personalidade, nos nossos gostos, apenas para ser aceito em um grupo que é completamente diferente da gente. E essa influência muitas vezes pode prejudicar nossa caminhada com Cristo, porque nós acabamos sendo mais influenciados pelo mundo do que por Deus. Às vezes a gente tem que deixar um pouco de lado aquela vontade de ser aceito, né? E entrar em um grupo onde todos tenham os mesmos pensamentos que a gente, onde sigam a mesma fé, onde tenham os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, porque a gente precisa ser aceito num grupo onde nós realmente somos parte, entendeu? Sim. E eu acho que isso é muito importante. Pessoal, hoje a nossa live se superou, hein? Mas ainda falta algo. Já já o Davi vai dar uma olhada nas redes sociais para ver a participação de vocês. Então aproveita porque estamos chegando no final e queremos ouvir a opinião de vocês. Mas chegou a hora de uma mensagem especial preparada para refletir ainda mais sobre o tema. E a escolhida de hoje é a Isabela. Diz aí, Isabela, o que temos para falar aos nossos corações? Obrigada, Esther. Me deram essa responsabilidade, então vamos nessa, porque Deus tem algo especial para falar com vocês. Agora eu queria conversar com vocês de forma bem sincera. A gente passou o programa inteiro falando sobre identidade, pressão, redes sociais, amigos e sobre quem a gente é quando ninguém está vendo. E eu queria começar com uma pergunta bem simples. Quem é você quando não tem câmera? Quando não tem plateia? Quando não tem ninguém curtindo, comentando ou assistindo? Porque hoje a gente vive num mundo onde tudo pode virar postagem. Tudo pode virar story, tudo pode virar foto. Mas existe uma parte da nossa vida que não aparece em lugar nenhum. E é justamente essa parte que mais importa para Deus. Hoje é muito fácil mostrar uma versão da gente. A gente escolhe a foto, escolhe o filtro, escolhe a legenda, escolhe o que mostrar e principalmente o que esconder. E sabe o que é curioso? Às vezes as pessoas conhecem nosso perfil, mas não conhecem o nosso coração. Elas sabem que a gente posta, mas não sabem o que a gente pensa. Elas veem nosso sorriso, mas não veem nossas lutas. E talvez ninguém veja, mas Deus vê. Existe um versículo que é muito forte. Mateus 6,6 diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Olha que frase linda. Seu pai vê em secreto. Deus vê quando ninguém vê. Ele vê quando você escolhe fazer o certo sozinho, quando você resiste a uma pressão, quando você quando você decide não entrar numa conversa errada, quando você ora em silêncio, quando você chora sem contar para ninguém. Deus vê a parte da sua vida que não aparece em lugar nenhum. E para Ele, essa é a parte mais importante. Ser cristão na igreja é fácil. Aqui todo mundo fala de Deus, aqui todo mundo canta, aqui todo mundo ora. Mas e quando você está na escola, com seus amigos, no celular, sozinho no quarto? Quem é você nesses momentos? Essa é a pergunta mais importante da nossa vida, porque caráter não é o que a gente mostra.
Caráter é o que a gente faz quando ninguém está olhando. Talvez alguém esteja pensando agora, mas é difícil ser eu mesmo tempo todo. É difícil manter minha fé em todos os lugares. É difícil não tentar me encaixar. E sabe de uma coisa? É difícil mesmo. Mas tem uma verdade linda. Deus não quer uma versão perfeita de você. Deus quer o verdadeiro você. Ele não ama o personagem. Ele não ama o filtro. Ele não ama a aparência. Ele ama você do jeitinho que você é. O mundo diz, você precisa ser aceito. Deus diz, você já é amado. O mundo diz, você precisa se encaixar. Deus diz, eu te criei único. O mundo diz, seja o que esperam de você. Deus diz, seja quem eu te criei para ser. Você não precisa viver tentando agradar todo mundo, porque você já agrada ao Deus que te criou. Hoje eu queria te fazer um convite. Que a pessoa que você é aqui seja a mesma pessoa em qualquer lugar. Que a sua fé não seja só pública, mas também seja secreta. Que você lembre todos os dias, Deus me vê, Deus me conhece, Deus me ama fora das câmeras. Isso é suficiente? E para encerrar, seja quem é quando ninguém está vendo. Porque é nesse lugar que Deus mais se alegra com você. Temos que ser pessoas firmadas na fé, pessoas moldadas por Deus, pessoas que espalham a palavra, pessoas que mostram o amor de Cristo, pessoas que sejam Cristo, né? E que possamos influenciar as nossas amizades em tudo que formos fazer. E que elas não nos influenciem, porque muitas vezes são erradas, mas que nós, firmados na fé, possamos influenciar os nossos amigos conforme Cristo. Muito legal isso que você falou, essa parte de não nos influenciarmos com influências erradas. A gente precisa ser influenciado por influências boas. E tudo isso nos faz escolher as nossas amizades, com quem nós andamos, quem nós acompanhamos na internet. E tudo isso pode prejudicar a nossa caminhada. E todas as vezes que a gente erra, Deus olha e Ele perdoa a gente. E tudo que a gente faz de errado, Ele está sempre perdoando. E isso nos dá força e coragem para sermos cristãos em todo lugar que nós formos. Porque é por Deus. Cara, pra mim, uma parte que me influenciou muito foi a parte que Deus te olha nos secretos. Cara, mesmo quando ninguém tá olhando, Deus vai lá e te corrige. Ele sabe que você tá fazendo errado, mas mesmo assim te perdoa. Porque ele te ama, ele te aceita do jeito que você é. Turma do Next, será que temos uma mensagem nas nossas redes sociais? Turma, foi um prazer estar com vocês em mais uma live do Next. E para mim foi ainda mais especial o nosso programa. Agora está completo. Quadros, entrevistas e o melhor, a participação de todos aí do outro lado da telinha. Eu estou me sentindo ainda mais confiante para as próximas lives. E você que nos assiste, o que tem achado? E se você está gostando, já marca aí na sua agenda. Todo terceiro sábado temos nossa live matinal nas redes sociais da igreja a partir das 11h30. Prepare o almoço e conecta aqui com a gente. E uma pergunta final para todos. Em qual situação é mais difícil ser você mesmo? Pense nisso. Aqui no Next, a gente aprende juntos a ser quem Deus nos chamou para ser. Porque o papo é sempre com a gente. Tchau, pessoal! Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o
Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega a Salvador. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. O seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega a Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo